Boa noite a todos. Então, é um prazer estar aqui mediando essa mesa, que é o ensino da literatura brasileira no exterior. Então, comigo aqui na mesa estão, começando lá pelo canto, Sharka Graova, que possui mestrado em letras pela Universidade Carolina de Praga, com a dissertação sobre Laurence Sterne e Machado de Assis, Metamorfoses da Forma Livre, e doutorado em literaturas românicas pela mesma universidade, com a tese de tradução fato cultural, o caso George Steiner. Atualmente é pesquisadora, docente e chefe do Departamento de Estudos Luso-Brasileiros do Instituto de Estudos Românicos da Faculdade de Letras da Universidade Carolina, onde desenvolve pesquisas nos campos de literatura brasileira, estudos de tradução, crítica textual e identidade cultural dos países lusófonos. Traduziu vários livros de literatura brasileira, entre outros Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Mário de Andrade, O Macunaíma, Chico Buarque, Budapeste, Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. É fundadora e presidente da Sociedade Tcheca de Língua Portuguesa, presidente do júri do Prêmio de Tradução Literária, devia ter perguntado antes, Pavla Lidmilov, não é, né? Lidmilová, me esqueci desse detalhe. Não, eu acho que eu vou desistir do resto. Dirige a coleção Biblioteca Luso-Brasileira, junto das editoras Torst e Triada. É também vice-presidente de Associação de Brasilianistas na Europa. Aqui no centro, Kenneth David Jackson, é professor de literatura luso-brasileira na Universidade de Yale, depois de muitos anos na Universidade do Texas, seu estado natal. Completou o doutorado com Jorge de Sena, na Universidade de Wisconsin. Interessa-se pelos movimentos modernistas na literatura e nas outras artes, na cultura portuguesa na Ásia, na literatura luso-brasileira, na poesia, música e etnografia. Entre os seus livros se destacam Machado de Assis, A Literary Life, Oxford Anthology of the Brazilian Short Story e A Vanguarda Literária no Brasil. É autor do verbete sobre a primeira edição de Os Lusíadas, no Dicionário de Camões, e sobre o Oriente publicou na Ericeira o livro De Shaul a Batticaloa, As Marcas do Império Marítimo Português na Índia e no Sri Lanka. Contribuiu na Colóquio Letras com uma homenagem ao filósofo brasileiro Benedito Nunes e uma bibliografia brasileira desconhecida sobre Fernando Pessoa dos anos 50. É co-tradutor de 2 romances brasileiros para o inglês, O Parque Industrial, de Patrícia Galvão, Apagu, e Serafim Ponte Grande, de Oswald de Andrade. Pesquisou na Índia e no Sri Lanka, foi professor da Fulbright no Brasil e atuou nos Estados Unidos como violoncelista em várias orquestras profissionais e num quarteto de cordas. Aqui ao meu lado está Leonardo Tonos, que eu também descobri que tem uma formação musical. Depois, se dá tempo, a gente fala sobre isso. Perdi minhas folhas. A gente fala sobre isso. É professor livre docente em literatura brasileira na Sorbonne Université, em Paris, na França. Em 2014, foi condecorado pelo Ministério de Educação francês, Chevalier das Palmas Acadêmicas, e, em 2015, Chevalier das Artes e das Letras, pelo Ministério da Cultura francês. Curador do Salão do Livro de Paris, de 2015, e da exposição Oswald de Andrade, Parcé Anthropophage, no Centro Georges Pompidou. É o idealizador e organizador do Festival Primavera Literária Brasileira. Publicou diversos artigos acadêmicos sobre autores brasileiros contemporâneos e coordenou, entre outros, a publicação de Samuel Ravet, Ensaios Reunidos, e das antologias La Littérature Brésilienne Contemporaine, o especial do Salão do Livro, de 2015, Olhar Paris, Escrever Berlim e... brincadeira, né? Não, brincadeira. Depois eu li antes, mas não tinha me dado conta. E Minhal Majar e lá não é, Em Minhal Majar e lá Alvatã, da terra de migração para a terra natal. Essa é a tradução, devia ter lido só a tradução. Vários de seus poemas foram publicados em antologias e revistas nacionais e internacionais. É autor de 2 coletâneas de poesia, Agora Vai Ser Assim, e Inquietações em Tempos de Insônia. Então, para começar,
né, eu vou passar a palavra para vocês, e é mais para a gente pensar a partir da proposta inicial que tinha dessa mesa, que a proposta dizia o seguinte: os estudos de literatura brasileira no exterior possuem um passado respeitável e um futuro incerto. Cada vez mais, em universidades estrangeiras, as áreas de concentração tradicionais se transformam em unidades transnacionais. Desse modo, o futuro dos estudos de literatura brasileira parece estar associado tanto aos estudos de literaturas de expressão portuguesa, quanto à integração no quadro das literaturas hispano-americanas. Isso para não mencionar o diálogo com outras linguagens, né? E a questão geral da mesa era como lidar com esse novo cenário. O que se ganha e o que se perde com essa grande alteração na estrutura do ensino e da pesquisa nas universidades estrangeiras, né? Então, passo agora a palavra a vocês. Quem gostaria de começar? Não vai achar, cara. Obrigada. Na verdade, meu papel aqui é um pouco difícil, porque só ouvindo os professores, os tradutores que antecederam a essa mesa, eu me dei conta de que eu sou a única que fala, escreve e traduz para uma língua não controlável. Porque qualquer um pode ver o que faz um colega nos Estados Unidos, na França, né? Enquanto eu continuo esse vitelo de duas cabeças, sempre na República Tcheca a cabeça brasileira fica escondida, e aqui no Brasil também a cabeça tcheca fica escondida, né? Então, eu fiz o exercício de casa, mas de uma maneira diferente, porque eu tenho que fazer o que sempre tenho que fazer, o que é explicar o contexto antes de responder as perguntas. Porque também, se não me engano, eu sou a primeira pessoa a participar nas conexões que vêm do antigo Bloco de Leste, né? Então, eu acho que gostaria de explicar mais ou menos como é que funcionavam estudos luso-brasileiros numa lógica própria do sistema totalitário, que ficou desmontando justamente há 30 anos, né, em setembro de 89. Não, em novembro de 89, desculpem. No entanto, os países diferentes mantiveram algumas tradições interiores. Então, o que eu vou dizer vale mais ou menos para o espaço do extinto Império Austro-Húngaro, porque nós temos uma tradição anterior ao regime comunista que ainda está visível. Embora o ensino da língua portuguesa na Faculdade de Letras de Praga datasse já desde 1928, o primeiro curso curricular na então Tchecoslováquia abriu nas universidades Carolina apenas em 1957, graças aos esforços do professor Zdeněk Hampl. Quando fala da Universidade Carolina, eu já percebi que os brasileiros têm uma certa tendência de pensar que é nome de mulher. Não é nome de mulher, é o Carolus IV, o imperador. Isso para explicar um pouco. No entanto, a partir daquele ano 1957, os alunos foram admitidos apenas uma vez, no intervalo de 2 ou 3 anos. Ao longo da história dessa disciplina e até 1989, ano da reviravolta democrática, raramente o número de alunos ultrapassou 10. Sem possibilidade de serem cooptados na academia, poucos deles se dedicaram aos estudos portugueses depois de terem obtido o diploma. Até hoje, sentimos falta de tradutores e divulgadores das literaturas de língua portuguesa e, normalmente, os professores de literatura têm uma lealdade dupla, para com o público local e para com os colegas das universidades brasileiras. Nem sempre é possível combinar os dois papéis de maneira efetiva. No âmbito da disciplina chamada Filologia Portuguesa, a literatura era concebida como a manifestação mais alta da língua.
havia estudos históricos onde o Brasil era considerado um dos muitos países latino-americanos, mas, apesar da existência de um centro de estudos ibero-americanos, não tinha estudos culturais. Embora a metodologia marxista preconizava a literatura como representação e mímese, o contexto concreto não podia ser levado em conta por ser simplesmente desconhecido. A língua base era, no início, o português do Brasil, mas, a partir da virada dos anos 70 e 80, mudou para o português de Portugal. Eu acho que isso mostra um pouco a lógica daquele regime, porque a gente tinha português politicamente correto e português politicamente incorreto, né? No momento em que apareceu a ditadura do Brasil, tinha um certo problema com o português do Brasil. Depois que venceu a Revolução dos Cravos em Portugal, em 74, então tinha um português politicamente correto, e, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, que era em 83, nós utilizávamos um manual feito a partir do português do Brasil e passávamos os iniciais 15 minutos da aula riscando as expressões brasileiras e escrevendo em cima expressões portuguesas. Do ponto de vista atual, eu encontro 3 decorrências maiores com as quais lutamos até os nossos dias. A primeira é a interrupção da transmissão do saber contínua. O regime preferia, obviamente, a qualificação política à científica, posto que os graduados mais ricos de talento, em muitos casos, costumam ser os mais insubmissos. A universidade vivia perdendo aqueles que podiam ter sido ótimos acadêmicos. Admitida a última leva de cérebros de pensamento autônomo nos anos 60, em 1989 tivemos que constatar que nos falta toda uma geração de professores. Apenas alguns deles ainda tinham possibilidade e vontade de entrar em provecta idade na academia. O segundo problema é a falta de acesso às informações veiculadas, seja por livros, seja pelo contato com professores estrangeiros. Eu, durante meus estudos na faculdade, nunca vi um brasileiro, né? Então, quando aqui as pessoas estão falando que vêm para reencontrar os amigos, eu vivo fazendo viagens espíritas, né? Eu conheço o nome e estou esperando para o nome se materializar, né? Há 30 anos, aproveitamos todas as oportunidades e todos os colegas solícitos para constituir um acervo digno de tal nome e construir redes de contatos nos países lusófonos. E o terceiro problema, a suspensão do tempo no estado de conhecimentos das ciências humanas antecedente à Segunda Guerra Mundial, com uma ligeira atualização nos anos 60. Tivemos que digerir muita teoria em muito pouco tempo. Vivíamos numa sociedade que, como reza o título de um livro de escritor Bohumil Hrabal, A Cidade Onde o Tempo Parou, nós passamos para um tempo que vive, como disse aqui a Catherine, numa velocidade 1.5, né? Quando o regime finalmente caiu por falta de sustento interno e externo, os estudos luso-brasileiros tiveram que recomeçar em 1990, praticamente da estaca zero. Eu tenho consciência de que o que eu disse pode parecer como se eu me ficasse queixando ou reclamando, mas, na verdade, é uma ótima aventura poder partir da estaca zero. Vocês nem imaginam. Se, como rezam as considerações que nos serviram como ponto de partida, os estudos de literatura brasileira no exterior possuem um passado respeitável e um futuro incerto, no caso tcheco, possuímos um passado precário, um presente muito melhor e um futuro que mereceremos.
Acho que, comparando com os colegas de outras universidades europeias, temos uma vantagem. Estamos acostumados a trabalhar em condições adversas e acumulamos um leque de jeitinhos adaptáveis a qualquer situação. Pensando nos problemas atuais, na minha perspectiva, há 2 desafios principais. O primeiro, mais grave, consiste no declínio de interesse no modelo filológico na Europa pragmática. Os jovens desaprenderam a ler, o que é na cultura tcheca, tradicionalmente ligada a um firme hábito de leitura, uma ruptura radical, que se traduz na falta dos alunos. Nós estávamos acostumados a ensinar de uma forma interessante. Agora estamos aprendendo a ensinar de forma divertida, o que é uma experiência nova. O segundo problema tem a ver com o fato de que na Faculdade de Letras da Universidade de Carolina ensinam-se quase 90 línguas. E, embora a economia esteja em uma fase próspera, o sistema educacional e a própria universidade consideram supérfluo o que foi sempre considerado a prata de casa. Infelizmente, o português, entre outras razões, por falta de vínculos duradouros com o Brasil, pertence a disciplinas para as quais o diretor atual da faculdade inventou o nome de disciplinas orquídea. São belas, mas custam caro. Fica óbvio que estamos numa época de transição, na qual apenas vislumbramos as possibilidades futuras. Uma delas é a transferência do ensino da literatura brasileira para os centros multidisciplinares, ibero- ou latino-americanos, com o perigo de se perder a especificidade da literatura como uma arte da linguagem, em prol da visão socioeconômico-política. O que fica claro é que, entre mortos e feridos, algum brasilianista há de escapar. Obrigada. Obrigada, Charca. David, por favor. Queria primeiro, está funcionando, agradecer o convite a todos envolvidos, a Ana Paula, a Júlia e outros. Estou muito contente de estar aqui em São Paulo e gostaria de levantar algumas questões sobre a divulgação e integração da literatura brasileira no novo conceito de literatura mundial, ou seja, num período de globalização. Eu não posso deixar de comentar o uso estranho da palavra exterior, né? Que o brasileiro conseguiu unir o resto do mundo, tem o Brasil e o resto o exterior. Não a Europa, não a África, não a Ásia, mas o exterior, não as Nações Unidas. E, obviamente, o exterior é um lugar onde você não quer se achar, né? Que é um tipo de terra de ninguém. Então, é interessante, vamos divulgar a literatura brasileira para esse exterior, ou seja, agora o termo a literatura mundo, é o título usado por um projeto na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tanto da literatura, da lusofonia em língua portuguesa, quanto a literatura traduzida para o português dos autores mundiais. Eu estou, no momento, acabando a coleção do jornalismo da Pagu, que vai ser editada pela EDUSP, e uma parte desse jornalismo é a antologia da literatura estrangeira. Em 46 e 47, a Pagu identificou, apresentou e traduziu 90 autores mundiais para o português. E precisamos agora virar a mesa e achar alguém no exterior que vá identificar, apresentar e traduzir 90 autores brasileiros, né, para as várias literaturas mundiais. Agora, o conceito de literatura mundo não se refere, na realidade, a um espaço aberto, isento dos limites nacionais históricos, mas, ao contrário, expõe mais uma vez a dicotomia que historicamente tem dividido os intelectuais brasileiros entre cá e lá, a nação e o exterior, entre uma preocupação com temas e ideias limitados exclusivamente ao âmbito geográfico nacional e outros que chegavam de fontes internacionais. Esse modelo, o ritmo,
surge como um dos principais desafios para a internacionalização da literatura brasileira hoje, inclusive para o ensino da literatura brasileira no contexto de outras literaturas. Essa dicotomia, seja entre o nacional e internacional, o local e universal, ou entre fronteiras terrestres e mares abertos, tem sido sujeita a numerosas formulações. Podemos começar pela consideração que tudo que tivesse escrito em território brasileiro, desde a Carta de Caminha, apoiava uma visão que incorpora o internacional dentro do nacional. E, do outro lado, a posição que identifica a literatura brasileira apenas no período arcádico, quando apareciam temas indígenas ou telúricos, numa visão que excluía o internacional. O problema intelectual enfrentado, por exemplo, por Oswald de Andrade, em 28, no Manifesto Antropófago, tratava dessa dicotomia, ou dupla condição cultural, política e comercial do intelectual desde a Carta de Caminha, a coexistência em graus diferentes do nacional e do internacional. A solução do antropófago era simples e direta, deglutir tudo, ideias e bens que chegavam da Europa para enriquecer a matéria-prima brasileira. Incorporar o internacional no nacional, mas por um ato que, ao mesmo tempo, fazia desaparecer o estrangeiro. Nesse ato, em vez do escritor brasileiro participar numa retórica internacional, ele incorpora tudo dentro dele mesmo, eliminando a diferença a favor de um conteúdo nacional mais diversificado. Já o ensaísta e teórico Silviano Santiago procurou um balanço entre os termos da dicotomia com a teoria do entre-lugar, ou seja, o intelectual brasileiro ocupa um espaço entre o interior do país, seu fundo mítico e folclórico, e a Europa, fonte de história intelectual. Silviano imaginou assim um tipo de jangada brasileira de pedra que representava uma formação misturada, tirando a sua identidade igualmente de tradições brasileiras e do pensamento europeu, ficando nem lá, nem cá, mas no meio do oceano. Outra teoria do ensaísta paulistano, Haroldo de Campos, no seu resgate do barroco, propõe que a literatura brasileira sempre tinha sido internacional, com as duas características, nacional e universal, ao mesmo tempo. Então, desse ponto de vista, a literatura brasileira sempre merecia um lugar de destaque no mar das letras, integrando-se na expressão barroca do mundo luso-castelhano. O escritor era brasileiro, mas escrevia numa linguagem de um legado universal. Outra vertente da crítica literária procurava encontrar o universal no local, o genérico no particular, perspectiva aplicada a um certo regionalismo dos grandes romancistas e contistas, entre esses Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Procurava-se conscientemente na matéria-prima brasileira uma leitura e interpretação global que pudesse servir como ponte entre o escritor brasileiro e os profundos significados da literatura mundial, fazia do Brasil um universo inteiro. Um breve panorama da produção da literatura moderna, tais assim, as obras que a gente apresenta nas salas de aula, confirma a persistência do ritmo que justapõe Brasil exterior. No último romance de Machado de Assis, por exemplo, Tristão, vem ao Brasil de Lisboa e volta para lá, levando a Fidélia. Em Macunaíma, o papagaio que contava a história, entre aspas, abriu asas rumo a Lisboa. Os escritores diplomatas continuaram o contraponto, desde o volume de crônicas de Aloysio de Azevedo, O Japão, tema que teve continuação no romance poético de Adriana Lisboa, Rachústica. Se, de um lado, o escritor brasileiro se sentia livre para abordar assuntos remotos no tempo e no espaço, mantinha, ao mesmo tempo, um pé no Brasil, que precisava manter, como no romance Budapeste, de Chico Buarque. Aproveitando-se do conceito do Manifesto Oswaldiano, do ensaio da razão antropofágica, o Haroldo de Campos insiste que a literatura mundial precisa dos novos bárbaros, de cujas mandíbulas criativas não consegue escapar, mesmo porque os grandes autores metropolitanos precisavam sempre da criatividade de escritores de fora, os excêntricos. Entendemos que, mesmo nesse argumento
da comunalidade e continuidade de um corpo literário universal que todos habitam, existe ainda um fundo brasileiro na origem e elaboração do conceito antropófago. A antropofagia literária é brasileira, porém não discrimina. Surge das margens da escrita como metáfora e teoria cultural para engolir o mundo das letras. Entre as margens e o centro sempre havia uma relação de dependência mútua. Então, o problema é intercalar a literatura brasileira numa produção global, não obstante a criatividade de uma visão sem fronteiras, mesmo assim corre o risco de diluir a expressão brasileira, até nos seus sentimentos íntimos, no mar de linguagens, signos e épocas, ao ponto de não se poder apreciar a sua individualidade. Em resumo, confrontados com a dicotomia histórica, os teóricos propõem soluções muito diversas para tratar do estrangeiro e do diálogo com outros países. Em consequência de algumas teorias, o estrangeiro desaparece, seja por afastamento, diferença ou assimilação, e em outros desaparece o brasileiro, feito participante numa literatura transtemporal, intercultural e global. E há o meio termo, o viajante ou diplomata cujas experiências são formadas no grande mundo, que incorpora suas experiências na escrita, o intelectual dividido entre as qualidades da brasilidade e as de outras culturas. E aos escritores novos bárbaros que comandam a festa, cultivando qualidades europeias e internacionais por deglutição. Finalmente, a corrente de universalização na modernidade poderá ter a consequência de diluir, abafar ou abolir as particularidades de autores de qualquer determinada cultura. Então, onde é que ficamos? Qual o caminho hoje de um Brasil sem fronteiras? Só posso propor que passamos do escritor do Brasil para o escritor no Brasil. Quer dizer que o interesse agora de uma literatura global é na arte da escrita, e não necessariamente na brasilidade do conteúdo, né, de qualquer obra. E da consciência do autor para com, sobretudo, a língua portuguesa, compromisso para com a língua e com o próprio assunto, não, a ser tratado. Né? Que essas são as qualidades, acho que, procuradas. Precisamos, obviamente, de mais traduções para as várias línguas, de concursos, de identificação de obras mestres dessa literatura e a sua promoção. Quem sabe o Itaú não gostava de criar uma biblioteca brasiliana de traduções de obras de literatura brasileira disponível na internet, né, para consulta geral. Precisamos, então, de esforços criativos para superar essas dificuldades de apresentação de uma literatura chamada brasileira. Estamos num período, inclusive nas universidades, em que é mais e mais difícil identificar, digamos, um corpo de textos como sendo literatura brasileira. Né? É mundial, é tudo misturado. Então, o autor brasileiro tem que encontrar o seu lugar nesse novo contexto em que estão representados autores assim, do mundo inteiro. Né? Não mais podemos contar com o conteúdo da brasilidade como assim anteriormente. Então, com essas sugestões, eu passo para os meus colegas. Muito obrigado. Obrigada, David. Leonardo, por favor. Todo mundo está me ouvindo? Boa noite, em primeiro lugar, a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite feito pelo Itaú Cultural, em nome do Claudinei, do João César. Eu me sinto aqui já um pouco como veterano, né, do Conexões. Acho que talvez o João César, salvo engano meu, eu faço parte daquela primeira leva dos mapeados aqui do Conexões, e é minha terceira participação. Então, assim, eu vejo essa presença de maneira muito gratificante, porque algumas questões levantadas lá em 2009, quando eu participei da primeira vez, desapareceram desse cenário, porque soluções foram encontradas. Né? Eu lembro de uma frase do Claudinei, na altura, que fala que a sociedade civil precisava se mexer, precisávamos, né, nos conhecermos melhor, e eu acho que nós avançamos de certa maneira. E algumas questões voltam 10 anos depois, e isso me inquieta. Né?
Então, agradecendo essa presença, agradecendo, claro, a Ana Paula e a Júlia pela organização, presença dos colegas aqui e da Verônica querida. Então, só como proposta, né, como sugestão de reflexão, eu anotei 2 questões a partir da proposta que nos foi enviada, e eu vou tomar um pouco como a Charca falou, eu vou tentar contextualizar novamente quando e de que maneira nasce o brasilianismo, né, na França, que é bastante particular, e depois, como o David acabou de falar, de que maneira se apresentam os desafios dessa transdisciplinaridade, rupturas ou não, a partir da questão da brasilidade, porosidade ou não. A questão que foi colocada, assim, não se trata, no caso do ensino do português na França, de um cenário novo. O fato do português estar inserido nos cursos de literatura, de expressões portuguesas ou dentro do hispanismo. De fato, o brasilianismo ele nasce dentro desse contexto e também a partir de uma questão que a gente tem que levar sempre em conta para entender também, talvez, a evolução do brasilianismo no Brasil ou por fora, são questões políticas, né? Ele nasce decorrente de questões de política externa e hoje ele se mantém, se sobrevive ou corre o risco de desaparecer também por questões de política externa, ou seja, do chamado soft power. Porque a primeira questão que se coloca no contexto francês, que hoje festejamos 100 anos do ensino do português dentro da Sorbonne, por que os brasileiros quiseram implementar o ensino do português e depois da literatura brasileira na França. É o primeiro país em que a literatura brasileira é ensinada fora de um contexto lusófono, e porque, finalmente, os franceses se interessaram pelo nosso país. Assim, não vou fazer um histórico de 500 anos, mas, assim, de maneira muito resumida, por que o Brasil tem essa necessidade de levar o ensino da literatura e da nossa cultura lá fora? Primeiro, por causa de uma busca de um novo referencial cultural, né, característico pós-independência do Brasil, em que passamos ali por um discurso lusófono, encontramos um novo referente cultural, que é a França, que é considerada como o farol da cultura mundial no século XIX. Todos os autores, todos os brasileiros vivem daquele exílio, se sentem franceses exilados no Brasil, sofrem da chamada parisina, o mal de Paris, muitos vão ser até enterrados no Père Lachaise. Então, assim, a França como esse espaço de legitimação simbólica da cultura, de uma cultura considerada, que se considerava como periférica. Isso se mantém até hoje, se pensarmos que muitos autores, para serem traduzidos em outras línguas em contexto europeu, devem passar pelo Salão de Paris, ou devem ser traduzidos em francês como reconhecimento simbólico, né, dentro do universo das letras. A outra questão é por que a França se interessa pelo Brasil, sobretudo ali nos inícios de 1909 até 1919, quando é criado então o primeiro curso de português, e em 1922 o primeiro curso de literatura brasileira. Questões políticas decorrentes do processo colonial francês e, sobretudo, porque a França, em meados do século XIX, tenta conter o avanço estadunidense, né, depois da tão malfadada campanha da França no México. Então, é uma maneira de interromper o pan-americanismo, e, a partir de lá, a França inventa a América Latina, e ela inventa o conceito de latinidade, né? Então, vamos salvar, né, ou recuperar esses países em progresso, porque a França é a mãe pátria desses países. E esse discurso da latinidade percorre ali o universo latino-americano, claro, e sobre o Brasil, ao longo do final do século XIX e início do século XX. Então, nós temos a visita do Clemenceau, Paul Claudel, que vem, na verdade, divulgar essa questão da latinidade. E só fazendo assim um pequeno histórico de como então essas relações em termos de política externa, porque é realmente questões de política externa aqui que estão em jogo, como isso vai chegar até 1922, que é a data do primeiro curso de literatura brasileira. Então, só lembrando, por exemplo, que José de Santana Neri, em 1874, criava na França a Sociedade Internacional dos Estudos Brasileiros, né?
Em 1896, um escritor português, Xavier de Carvalho, cria na França a Sociedade de Estudos Portugueses, a Société d'études portugaise, que vai ser fundamental num evento que ocorre em 1909, através da Missão Brasileira de Propaganda, que se intitula La Fête de l'Intellectualité Brésilienne, e é quando, então, é festejado, né, comemorado, desculpa, não festejado, é comemorado ou homenageado Machado de Assis dentro da Sorbonne. Né? A partir daí, nós temos Afrânio Peixoto, né, da Academia Brasileira de Letras, que começa já em 1922 a lecionar, a dar as primeiras aulas de literatura brasileira, e isso vai eclodir em 1922, com o nosso primeiro grande brasilianista, que é um francês, Georges Le Gentil, que já lecionava o português de Portugal, continental, na Sorbonne, e, a partir de 1921, ele vai ser o encarregado dos estudos de literatura brasileira, num contexto vinculado ao hispanismo. Ou seja, os estudantes, no início do século XX, estudavam literatura brasileira ou portuguesa para passarem um concurso que permitia eles ensinarem espanhol no ensino francês, que até hoje existe, que é a agrégation, né? Quando você quer ser professor do ensino médio, você tem dois concursos, CAPES ou agrégation, e na agrégation de espanhol, você tem que escolher ainda até hoje uma língua estrangeira, que é o catalão, o latim ou o português. Então, assim, em suma, pensar a existência e a permanência do ensino da cultura brasileira fora do hispanismo e fora dos estudos de expressão portuguesa é impensável. Nós nascemos graças aos portugueses, graças ao hispanismo, nós nos mantivemos graças aos portugueses e ao hispanismo nos momentos de crise de ensino da literatura brasileira por falta de uma vontade, de uma política mesmo externa em matéria de soft power, que incluísse o ensino dentro das características de um soft power. Essa questão dessa desvincular com o hispanismo só vai aparecer, talvez, na França ou no contexto mundial, a partir dos anos 2000, quando, então, vivemos a grande euforia econômica, a grande euforia do ensino da língua, da literatura, estamos internacionalizando a literatura, o Brasil participa de todas as feiras internacionais, não sei quantas mil obras são traduzidas. É a partir desse momento, então, que o Brasil tenta, digamos, buscar a sua independência em relação ao hispanismo e a situação dos estudos lusófonos. Ora, atualmente, né, por conta de uma degradação da imagem do Brasil, nós vamos novamente necessitar do apoio dos portugueses, do hispanismo, ou então corremos o risco de desaparecer. E a outra questão que foi colocada, e aqui eu termino, não sei, já ultrapassei meus 7 minutos, é a questão da transdisciplinaridade. Né? Pensar a transdisciplinaridade. Eu trago aqui só uma citação de Edgar Morin, que eu acho que resume bem o meu posicionamento, que talvez seja um pouco contrário até de alguns colegas aqui. Ele diz o seguinte, Morin: a transdisciplinaridade corresponde ao olhar que subverte o reducionismo da visão disciplinar frente à complexidade do homem e da realidade social. Eu acho que, enquanto pedagogos, eu gosto sempre de retomar essa palavra pedagogos, foi Maria Varela Rezende, que um dia eu estava reclamando dos meus alunos, que não tinham nível, e ela olha para mim e fala assim: isso tudo é vaidade, não se esqueça que você, antes de mais nada, é um pedagogo. Então enquanto pedagogos que nós somos, professores universitários, eu acho que nós não podemos deixar de levar em conta essa complexidade do mundo contemporâneo e da realidade social, e não podemos ir contra justamente aquilo que caracteriza o contemporâneo e que caracteriza até a nossa própria pesquisa. É impossível hoje fazer pesquisa em literatura ou em ciências humanas sem pensar essa transdisciplinaridade. Por exemplo, na minha pesquisa, numa certa época, a Leila, que faz parte também do meu grupo de pesquisa, pesquisávamos a questão do espaço, da espacialidade. Lá fomos buscar o aparato crítico na geografia, na geocrítica, que estava em voga. Atualmente, eu pesquiso a questão de refúgio e de refugiados. Eu trabalho artes visuais e vou buscar todo o meu aparato crítico em outros contextos. Então, assim,
é impossível para nós, que trabalhamos contemporâneo, não pensarmos questões de hibridez, de porosidade. Então, é impossível não pensar a questão da transdisciplinaridade. E eu acho que, cada vez mais, nós temos não só de pensar, mas viver o âmbito do trans. E, sem isso, na verdade, para mim, não faz sentido o ensino da literatura, quer ela seja brasileira, ou transnacional, ou guarani, num contexto, e outras línguas, num contexto, eu diria, francófono. É isso. Muito obrigado. Bom, obrigada a todos, né? Então, agora, a partir de agora, a gente começa a conversa. Então, eu tenho algumas perguntas para fazer, mas quem quiser já participar, quiser levantar o braço, né, está convidado a participar desse debate, né? Mas eu queria fazer uma primeira, várias questões, né, que dá vontade de levantar uma para pelo menos umas 3 para cada um, né? Mas o Leonardo tocou já aqui numa questão que eu acho que é uma questão crucial para se pensar nesse momento, né, que é uma coisa que você já tinha falado numa entrevista recentíssima, publicada ontem, né, na revista Pé de Moleque Livros, em que você chama atenção para isso que você está chamando de uma degradação da imagem do Brasil no exterior hoje, né? O exterior, para a gente, é tudo que está fora, né? Então, ou seja, tudo lá fora, né? O resto do mundo, né? Então, ou seja, essa degradação da imagem do Brasil no resto do mundo. E eu acho que é num momento crucial, acho que você deixa isso muito claro, a Charca também, em alguma maneira, que todo esse ensino da literatura brasileira no exterior ela está muito ligada a questões políticas. Né? Então, ou seja, ela tá ligada com essa conformação política atual do Brasil. Né? Você deixou muito claro, quando o Brasil, quando aqui era uma ditadura, então aquele português brasileiro já não interessava mais. Lá em Portugal nós tínhamos a Revolução dos Cravos, então muda-se. Então, ou seja, há uma questão política por trás. Né? E hoje todo mundo sabe, a gente não precisa nem entrar em detalhes, né? Essa degradação a cada segundo, né, da imagem no Brasil. Em fora, né? E eu queria saber qual é o impacto, que impacto que tem essa degradação no ensino da literatura brasileira, não só no ensino, mas também no interesse pela cultura brasileira de uma maneira geral, né? E lembro também, Leonardo, que há alguns meses, eu acho que até foi no início desse governo, que você chegou a comentar que uma biblioteca que era específica de livros brasileiros, ela ia fechar ou ela tinha fechado, né? Que ela fechou, né? Então, ou seja, de que maneira isso impacta, né? Essa degradação atual, esse momento atual no cenário político impacta tem sobre o ensino da literatura brasileira, né? Vou começar, senão eu falo demais. Senão eu falo demais. Bom, se posso começar, vocês já devem ter percebido que eu sou uma otimista incurável, né? Que ótimo. Então, eu acho que, felizmente, esse impacto tem sua dialética. Porque, por exemplo, eu, como professora de literatura brasileira, era durante a maior parte do meu percurso uma pessoa completamente supérflua. Enquanto agora as pessoas vêm e perguntam o que está acontecendo, o que você acha. Inclusive, eu já contei isso ontem, né? Eu sou um desespero em termos de formulário. Eu não consigo fazer a declaração dos impostos sem a ajuda da funcionária. E nós já começamos no ano passado, eu levo todos os documentos, ela preenche a papelada e eu depois faço uma fala de 30 minutos sobre a situação do Brasil, a relação do Brasil com a França, os índios e tal, né? Então, é quase pela primeira vez no meu percurso de brasilianista que eu sinto que tem uma utilidade. Nós, com os alunos, numa oficina de tradução, decidimos traduzir um livro de contos amazônicos. Normalmente, encontrar um editor é um suplício, mas, neste momento, a editora disse logo sim, claro, interessa. Então, eu acho que tem um ponto positivo nisso.
Sim. E impacta no número de alunos? Aumenta ou diminui o número de alunos em relação Ainda não. Mas se o Brasil continuar assim durante algum tempo, eu tenho boa esperança que vai impactar, sim. Obrigada, Charca. David? Olha, evidentemente havia uma procura maior para as aulas de língua portuguesa durante o auge, né, do desenvolvimento brasileiro, né, depois de 2000, naqueles anos, né, fartos, né, economicamente. Mas era melhor que o ensino e a leitura da literatura brasileira não dependesse, digamos, da situação política. Eu penso no conselheiro Aires, né, que estava com a sua amiga lá, ouvindo um barulho lá fora, não sabia se o governo estava subindo ou caindo. Então, essas coisas vão e vêm. Agora, eu prefiro agora encontrar uma maneira de ensinar os clássicos, Machado de Assis, Clarice Guimarães Rosa, de uma maneira para interessar o aluno do ponto de vista da literatura, estudos literários, né? Bem, sempre a política visão do Brasil vai entrar em certo sentido, porque nós existimos dentro de um contexto de estudos latino-americanos. Mas era melhor que fosse, digamos, uma estrutura de uma base de literária mesmo, né? De apresentar esses autores pelo seu valor literário e são as suas características nacionais, era outra coisa. Agora, isso talvez seja idealista demais, mas eu acho que, agora, o que tem ajudado muito nesse sentido, nas nossas aulas, a existência agora dos contos completos de Machado de Assis, no volume único, que é um recurso maravilhoso, e dos contos da Clarice Lispector também no volume único. Então, assim, essas coisas que são simples em seu sentido são ajuda enorme para a estrutura das aulas, o interesse do aluno que vem de várias áreas. Como vocês sabem, os nossos alunos de graduação estudam tudo. Então, quem vem para a literatura brasileira, as minhas aulas são pessoas das ciências, da matemática, das ciências sociais, etc. Não há uma divisão necessariamente assim. Então, podem ter um ponto de vista diverso sobre a política brasileira, mas eu preferia que o estudo dos grandes mestres literários fosse abordado de outra maneira. Sim. E na França o caso Bom, é mais grave, o caso é mais grave, né? então assim, eu vou poder falar durante a hora, você me corta, viu, Verônica? Não tem problema nenhum. Assim, As ofensas foram grandes. Eu acho que assim, a primeira questão é tentar entender a transformação que ocorre com o brasilianismo, centros de pesquisa a partir dos anos 80, e aí eu falo do ponto de vista da minha universidade, que é uma universidade bastante tradicional, dentro da tradição da filologia, né, o mais contemporâneo que chegava nos anos 80 era ali o modernismo brasileiro, e olhe lá. Com a vinda de jovens, e eu faço parte dessa geração anos 80, que também sem perspectivas no Brasil, acaba saindo do Brasil e se formando lá fora e ficando lá fora, nós acabamos trazendo na nossa mala outras leituras, outras perspectivas teóricas, e, pouco a pouco, os centros de pesquisa mudaram com a introdução da questão contemporânea. Então, praticamente hoje, todos os centros de pesquisa na França trabalham com questões de gênero, questões de raça, questões raciais, questões de deixar a filologia tradicional. Bom, concomitantemente, o Brasil, a partir dos anos 90, e todos sabemos, investiu muito na questão da internacionalização da sua cultura. A partir da criação de uma nova imagem de marca, e a gente sabe muito bem que o soft power se constrói de maneira abrangente, né? E a forma que o Brasil trouxe lá fora é a questão dessa grande diversidade, né? Então, houve um grande investimento. O primeiro impacto é um impacto de imagem de mídia. O segundo impacto se dá na questão editorial, no mercado editorial, né? E aí a presença do Brasil voltando ao Salão do Livro em 2012, preparando o convite que é feito oficial em 2015, quando, então, são levados 48 autores a partir de acordos bilaterais. Em 2015, 60 obras foram traduzidas para o francês. A partir de 2015, isso decai até, talvez, esse ano, 7 obras traduzidas para o francês, e eu incluindo também autores, vamos dizer, mais comerciais, né? O nosso grande autor, que ainda vende muito, como Paulo Coelho. Inclusive o Paulo Coelho? Inclusive o Paulo Coelho, incluindo também retraduções ou republicações. E, claro, que isso também tem um impacto direto na questão do ensino e na presença de estudantes na universidade, que é uma universidade pública, né, a nossa universidade, e que depende muito dessa imagem. Então, assim,
todo mega evento, então a gente tem, sei lá, o futebol, a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, tudo isso influenciava diretamente nesse impacto, e também pelo fato do Brasil ter investido ali no segundo mandato Lula, primeiro mandato de Dilma, na vinda, na exportação da questão do ensino, Ciências Sem Fronteiras, e um programa que eu coordenei, que é o Programa de Licenciatura Internacional, era o único Ciências Sem Fronteiras para a área de humanidades. Eu recebi 72 estudantes do Brasil todo, que eram estudantes que vinham das escolas públicas e que tinham ingressado à universidade pública, estudantes que vinham do Amazonas até o Rio Grande, que ficavam 2 anos comigo e depois voltaram para o Brasil para lecionar o português e o francês no ensino público. Então, assim, os departamentos se incharam. Né? Eu, que nos anos 2009, quando eu vim reclamar que eu não conseguia dar aula, fazer pesquisa, onde quando eu tinha 2 estudantes em sala de aula, eu passei a ter 150 estudantes em sala de aula. Né? Isso quando? Isso foi em 2015, foi o auge. 2015, 2016. Que era o auge bem... Né, é o auge, isso. A partir daí, é a queda brutal, e isso já tem um impacto atual. Por exemplo, o ano passado eu tinha 97 estudantes em literatura 1, esse ano eu tenho 30. E eu acho que esse impacto vai, na verdade, vai aumentar, porque, afinal de contas, a questão que se coloca é para que um estudante francês quer estudar português e português do Brasil? Para quê? O estudante que vem agora, ele não quer tanto pela literatura, ele quer mais, talvez, pelas ciências humanas, porque ele quer entender o Brasil, ou, muitas vezes, aí é um caso curioso, que eu estava conversando hoje com a Paula, das edições Anacaona, ele quer entender uma situação francesa, que muitas vezes é considerada tabu, a partir de pensadores brasileiros, que têm conseguido desconstruir certos pensamentos monolíticos. Então, assim, o estudante, eu dou uma aula de civilização do Brasil, também. Já o título. Uau. E minha aula de civilização do Brasil é assim, le visage de Brasília. Então, eu quero trabalhar sobre migração, refúgio, a questão afrodescendente, os ameríndios. Veja só em que fogo eu me meti, fogueira que eu me meti. Né? Mas é curioso que eu tenho visto, por exemplo, nessas aulas, cada vez mais a presença de estudantes francesas, afro-francesas, que vêm buscar nas minhas aulas, primeiro, entender o que está acontecendo no Brasil, e, em segundo lugar, a partir de pensadoras como Djamila, entender a própria situação francesa. Então, eu acho isso interessante. Mas, assim, é um caso raro. Eu sou, talvez, um pouco menos otimista, que nem achar que eu sou um resistente. Né? Isso é tudo teimoso. Né? Meus pais estão aqui para me falar, sou o cabeça dura italiano. Né? Então, assim, eu sei que eu vou continuar. Faz 30 anos que eu estou lá. Mas eu acho que, novamente, nós vamos passar por um período muito difícil em que, mais uma vez, não só o ensino da literatura, mas a própria presença real do português nas universidades corre o risco, simplesmente, de desaparecer. Sim, e, inclusive, a biblioteca fechou. A biblioteca, na verdade, era uma biblioteca pública em Paris. Ela tinha um acervo de obras brasileiras em português, e só Brasil, e traduzidas. Só que, por falta de interesse, na verdade, ela não tinha mais aquela rotatividade, né? E aí, estatisticamente, o pessoal de bibliotecomia sabe muito bem. Por causa disso, a biblioteca fechou. E o acervo foi distribuído por várias bibliotecas. A própria biblioteca da Gulbenkian, da Fundação Gulbenkian, que é também uma grande apoiadora nossa lá, também foi deslocalizada para um outro espaço. Então, assim, o universo, digamos, lusófono em Paris tem diminuído cada vez menos. E isso é muito preocupante. É muito preocupante. E é claro que isso, na minha opinião, é o impacto direto da imagem degradada que nós temos por lá fora. Né? Sim. E tanto você quanto a Chara, que em algumas entrevistas chegaram a falar, em algumas entrevistas passadas, né, que se o Brasil tivesse um instituto fora, né, tipo o Instituto Camões, estou pensando, vou deixar mais claro, tipo, como Portugal tem o Instituto Camões, como a Alemanha tem o Instituto Goethe, né, ou como a própria Aliança Francesa, né, talvez pudesse, sei lá, ter algum recurso um pouco maior, ou poderia ter, talvez, uma chance maior de que esses estudos continuassem. Né? Vocês podem falar um pouco sobre isso? Eu tenho que dizer uma coisa que pode soar um pouco desagradável, mas a verdade é que nós vivemos do Instituto Camões. Né?
O Brasil, agora há uns 3 ou 4 anos, simplesmente política cultural desapareceu. E eu tenho que dizer que eu admiro a generosidade do Camões, que financia projetos brasileiros, né? Por exemplo, nós temos um prêmio de tradução. No início, o prêmio era pago pela metade da Embaixada de Portugal e outra metade pela Embaixada do Brasil. Agora é a Embaixada de Portugal, por meio do Instituto Camões, que paga o prêmio inteiro. E eles apoiam, na verdade, a maior parte das coisas que eu faço com a literatura e cultura brasileira. Sem o Instituto Camões, nós estaríamos numa situação bem mais difícil. E no caso da França, sem o Instituto Camões e sem a ajuda da França, né? A gente não pode negar que, por exemplo, para a tradução de autores brasileiros para o francês, sem o apoio do CNL, Centre National du Livre, não haveria tantos autores traduzidos para o francês, né? A Biblioteca Nacional, ela tem aquele projeto, né, que agora a gente não sabe como vai ficar, né? Mas assim, em termos, é um projeto bem bacana, mas em termos estatísticos, né, é muito pouco, não dá conta, né? Tudo bem, são 500 obras traduzidas em 10 anos, mas se você fala de termos numéricos, é 1, 2 obras por ano. Então, assim, claro, a criação de um instituto se pensou há muitos anos, né? O Instituto Machado de Assis, a gente vê, nunca nasce o Instituto Machado de Assis, né? Daria, sobretudo, visibilidade. A gente precisa de uma visibilidade, né, para falarmos de igual para igual para os outros organismos e institutos, né? Então, assim, eu organizo a Primavera Literária, né? Que maravilha seria se eu tivesse um espaço onde eu pudesse levar esse evento, um espaço brasileiro de visibilidade, que a gente fala pignon sur rue, né? Portas abertas, mas aí a gente tem que contar com a generosidade. O Instituto Camões de outro, o Instituto Goethe tem apoiado muito, os institutos franceses, né? O Instituto Tcheco também nos apoia lá, porque senão, sem os quais não vivemos. Não vivemos. Seria ótimo se o Brasil se houvesse mais leitores nas nossas universidades. Eu sei que tem um certo número, mas já chegou ao limite e não há mais. Então, seria melhor se pudesse aumentar esse programa. O que tem ajudado mais, no meu caso, para a divulgação e estudo da literatura brasileira, é a presença da Bolsa Sanduíche. Os alunos do doutorado que passam o ano lá, que realmente enriquece o ambiente, o modelo para os outros alunos, realmente é uma experiência muito enriquecedora. Então, esse programa seria ótimo se, né, continuasse também. Se continuasse. Tudo ajuda, né? Sim. Agora, também é importante digamos, a divulgação das obras brasileiras online né, disponível para consulta, né? Quanto mais, melhor. Bom, obrigada. Perguntas da plateia. Agora eu posso abrir para vocês. Fala, Gonçalo. Está ali. Bom, alô. Bom, você, David, falou da literatura mundial, né? Que foi quase uma disciplina que já está caindo assim um pouco em desgraça, mas foi importante nos últimos anos. E a pergunta é para saber, porque eu não sei como foi a evolução, se essa questão da literatura mundial que nos Estados Unidos Moretti colocou com Machado de Assis, foi o autor brasileiro que entrou na literatura mundial, e no caso da França com Casanovas, com o Mário de Andrade, é o autor que está no livro da República das Letras, e se isso teve alguma influência e foi positivo. Qual é o saldo dessa questão da literatura mundial, da aparição do Brasil, da literatura brasileira, no ensino da literatura? Acho que é resultado ambíguo ainda, que a literatura mundial, o desafio é fazer com que as obras brasileiras estejam incorporadas, né, no corpo do ensino da literatura comparada. É difícil. E na minha universidade, a literatura comparada, há um professor que apresenta Memórias Póstumas de Brás Cubas. Fora disso, não existe a literatura em língua portuguesa. Agora, de um lado, o conceito de mundial
quanto à literatura brasileira, é ambígua porque agora o termo é mais lusofonia. Não? Então, são as literaturas de língua portuguesa, expressão brasileira, né? As africanas, as asiáticas, etc. Isso implica a incorporação da literatura brasileira num contexto que não é normal para a literatura brasileira lá, né? no exterior. Então, tem que criar um espaço novo para as literaturas de língua portuguesa, inclusive que a literatura brasileira faz a parte. Agora, eu acho que o primeiro caminho realmente é cultivar as obras mestres, Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães, aqueles autores que podem ser incorporados mais facilmente como os clássicos de um novo cânone mundial. Né? Mas isso ainda é um processo a ser construído. No caso da França, ela foi nula por duas razões. Primeiro, que o Mário de Andrade é incluído e a obra do Mário de Andrade, que é traduzida, nem está disponível mais, está esgotada já há anos. E segundo, porque esse conceito ele é um conceito também que é muito criticado. Né? Littérature monde, de que literatura nós estamos falando aqui? De uma literatura escrita, de uma literatura que ostraciza outros tipos de escrita poética. Né? Porque dentro dessa literatura mundo, né, você acaba, na verdade, colocando fora uma literatura oral, né, outras literaturas que não sejam aquelas canônicas. A própria noção do cânone ela é desconstruída. Então, assim, eu acho que essa noção ela foi uma invenção ali dos anos 80, 90, que, na verdade, não vinga e não tem que vingar, finalmente, porque ela coloca em pauta justamente processos discriminatórios em relação ao conjunto do campo literário. Charca? Bom, eu acho que, para nós, essa inclusão da literatura brasileira na literatura mundial é muito mais natural, né? Porque os anos do antigo regime tiveram uma coisa boa, porque, como a literatura contemporânea era problemática, né, poderia ser eventualmente perigosa, então a editora encarregada da publicação da literatura estrangeira, era essa a definição, fazia um esforço para um mapeamento das várias literaturas, pequenas e grandes, né? Então, se fez assim um corpus de traduções dos clássicos que poucas línguas têm, acho. Tipo romances do século XIX, né, que eram e faziam tiragens bastante grandes, porque os livros que saíam eram poucos, né? Os livros só saíam nas quintas-feiras, um dia por semana, né? E um leitor compulsivo conseguia ler tudo de bom que se publicava. Então, a cultura tcheca, a crítica tcheca, trabalhava com um conceito que hoje em dia já está muito ultrapassado, que era o leitor tcheco. Esse leitor tcheco podia conhecer muita coisa, de maneira não voluntária, né, de uma maneira obrigatória. Mas eu acho que a literatura mundial é uma das nossas salvações ainda, né? E você falou dessa tiragem, eu lembrei que eu li, que você comentava que Gabriela Cravo e Canela, por exemplo, do Jorge Amado, chegou a 251 mil exemplares na República Tcheca. É muito isso. Mas havia obras assim muito mais esquisitas, né? Que atingiram um grande número de exemplares, porque, por exemplo, nós tivemos uma tradução do Cortiço, de Aloysio Azevedo, já nos anos 30, depois se fez uma nova edição nos anos 50, e aí o autor entrou como um autor naturalista, quer dizer, aprovado, né? E depois, as más línguas dizem que foi por razões pessoais. A gente tem também, por exemplo, tradução da Sogra, de Aloysio Azevedo. Eu apostaria que talvez ninguém tenha lido aqui nessa sala, né? Então, tinha coisas bizarras, mas, dessa maneira, a literatura brasileira entrou
no conhecimento. Sim, até porque a realidade da República Tcheca é diferente da realidade dos Estados Unidos e da França, né? É mais ou menos como, mais ou menos, né? Tô falando de uma maneira geral, mas em certa medida trabalhando com uma literatura periférica brasileira, mas também, né, num lugar que não é o centro, como o Leonardo falou aqui, um centro de legitimação, né, em que se passa pela se um livro é traduzido para o francês ou para o inglês, né, nós temos uma legitimação. A República Tcheca já é uma outra, né, uma outra situação. Foi uma brasileira que me perguntou quantos habitantes tem a República Tcheca. E eu disse 10 milhões. E ela assim fez uma cara e disse: "E você está traduzindo para 10 milhões de habitantes? Vocês estão muito tribais." Então, eu tenho essa realidade tribal. Pô, agora fica mais absurdo ainda, 271 mil exemplares do Jorge Amado, né? Mais alguma pergunta? Eu imagino que vocês devam ter. Eu não estou vendo todo mundo com essa luz. Talvez. Fala, Manuel. Olá, boa tarde. O meu nome é Manuel Frias Martins, pelo meu sotaque português. Professor aposentado da Faculdade de Letras de Lisboa. Felicito os meus colegas pelas excelentes intervenções e gostava de dar só uma nota de rodapé no cruzamento da cultura portuguesa com a cultura brasileira, em particular com a literatura. Acho que vai ter que... não está ouvindo, o microfone está falhando. Mais próximo. Sim, já está melhor. Sim. Já posso cantar o fado, não é? Agora! Já! Em relação à situação da Europa, no cruzamento da cultura e da literatura brasileira com a portuguesa, ela é diferente da situação nos Estados Unidos. Tanto quanto eu julgo saber, e vivido em ambos os lados, por exemplo, em Georgetown, é a cultura dos negócios, digamos assim, que traz alunos de outras áreas para a aprendizagem do português, de preferência do português do Brasil e da cultura brasileira, porque eles têm uma estrutura curricular diferente daquilo que acontece na Europa. A literatura é suplementar, não é a base do currículo. É, de facto, um elemento complementar ou suplementar ao currículo. E muitos alunos podem escolher estas disciplinas para enriquecer, por exemplo, o seu currículo na área da ciência política ou dos negócios, da economia, etc. E isto faz com que, por exemplo, em Georgetown, o português e o Brasil estavam no departamento de estudos hispânicos, mas a cultura brasileira era muito procurada. Mais até do que a cultura portuguesa. Porquê? Exatamente porque muitos dos estudantes de ciência política e de economia iam ou estavam interessados em trabalhar no Brasil ou em empresas com negócios no Brasil. Isto não se passa na Europa. E esta diferença é fundamental. A Europa ainda continua a manter uma estrutura curricular em que a literatura é central, única. E isto está completamente ultrapassado. O mundo já não comporta esta realidade. E já agora, em relação também à República Checa e à França, e até aos próprios Estados Unidos, o Instituto Camões tem patrocinado leitorados um pouco por todo o mundo. E o Instituto Camões através do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Hoje, pede-se aos candidatos a leitores, não só licenciaturas em estudos portugueses, mas também, complementarmente, conhecimento da literatura brasileira. Portanto, e isto julgo que a política cultural do Brasil não acompanhou, que faz com que sejam as universidades locais, quando contratam professores brasileiros, asseguram as respectivas áreas, mas é o Instituto Camões que vai mandar, desculpem, mas a minha garganta está aqui, quando chego aqui a São Paulo e ao ar-condicionado, fica assim. Isto quer dizer também que, quando nós cruzamos as duas realidades, nós temos necessidade de assumir também aquilo que é, infelizmente, a situação da literatura no mundo atual. Não chega, por si só,
acreditar que a literatura é viável, que vai criar situações de presença de alunos como nós tínhamos há 20 ou 30 anos atrás. Não. A literatura tem que ser encarada como complemento, suplemento, se quisermos. Dito isto, olhem, cá vamos trabalhando todos e espero que, de facto, que no futuro possamos, pelo menos, ter mais Brasil, e já agora em relação à política cultural do Brasil, Portugal teve um prémio Nobel, porque a Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas financia regularmente traduções de autores portugueses em França, em Itália, nos Estados Unidos, em Inglaterra, em Espanha. O Instituto Cervantes faz a mesma coisa para os países de língua, enfim, autores espanhóis. Enquanto isto não acontecer também no Brasil, dificilmente o Brasil se transforma, de facto, ou vai mais longe na divulgação dos seus autores. Eu tenho uma grande interrogação, ponto de interrogação em relação à literatura mundo, mas isto é uma discussão que nos levaria muito longe. Muito obrigado. Posso só comentar? Claro. Começar duas coisas que o colega falou. Primeiro, a questão do ensino, né? Aí eu me inscrevo um pouco no que a Leila também apresentou aqui. Eu acho que chegou a hora realmente de nos reinventarmos dentro de sala de aula, porque o estudante que chega, né, o estudante europeu, ele não é tão diferente do estudante brasileiro, né? O imaginário dele é completamente diferente, né? Ele já não tem estudante que não consegue nem sabe o que é um livro, porque ele leu o tempo todo num tablet ou no celular. Então, assim, chegou a hora de nós repensarmos, talvez, a grade curricular, né, dessa estrutura que vem lá do século XIX, né, em que, por exemplo, na França, as aulas de língua portuguesa, para alguém que vai aprender a língua, elas se realizam a partir da tradução. Então, se você quer aprender a língua, você não fala, você só traduz, né? Ou aprende a gramática. E isso já é suficiente para que você adquira o conhecimento linguístico, que é um absurdo. Então, eu acho que chegou esse momento de nos reinventarmos. E sobre a questão dessa relação entre Portugal e Brasil, ela sempre existiu. Ela sempre existiu, e eu acho que, cada vez mais, né, ela há de existir nesse sentido. E eu acho assim, por isso que nós não temos que nos pensarmos como oposição, e cada vez mais nesse conjunto de um trabalho conjunto. O que é curioso é que nós não conseguimos ainda nos pensar em relação à América Latina, né, ou em relação ao universo ibérico. Talvez seja aí o novo desafio para os colegas pensarmos essa. Eu penso no contexto europeu, né, talvez não no contexto estadunidense, né, pensarmos essas relações entre o mundo hispânico que não se realizam ainda no contexto de ensino da literatura brasileira. É o que o colega falou, o problema de visibilidade é muito importante. Não se percebe, não se acredita, não se sabe, em geral, que a literatura brasileira é uma grande literatura, né? Então, são coisas básicas, né, que nós, como professores e organizadores da apresentação da literatura brasileira, precisamos trabalhar e definir novamente. Quer comentar alguma coisa? Não? Alguma pergunta a mais? Não, está todo mundo cansado, fome. Então, deixo as... Só uma última que eu fiquei com uma curiosidade, que é que você agora chamou a atenção, que o importante é a visibilidade, né? E uma parte dessa visibilidade se daria pela tradução, talvez, não só pelo ensino, mas também ter essa preocupação com a tradução da literatura. Porque o Manuel chamou a atenção, né, que Portugal tem esse incentivo à tradução. Aqui nós temos aqueles planos da Biblioteca Nacional, mas a gente não sabe. Não. Mas o colega de Dartmouth, eu esqueci o nome dele, Marco, é isso? Que agora ele falou assim, não adianta só traduzir, você precisa formar leitores. Isso porque é verdade. Essa, na minha opinião, foi a grande falha desse programa de tradução, que o programa de tradução, então, a gente lê na mídia que tal autor foi traduzido, tal autor foi traduzido, mas muitas vezes sem critérios de saber qual é a editora que vai traduzi-lo, qual é o sistema de distribuição que essa editora tem junto ao público, aqui eu penso no público francês, e qual o impacto desse livro no leitor.
né? Eu lembro que no momento do Salão do Livro, os editores ligavam para mim dia e noite, né? Ah, queremos traduzir obras brasileiras. Aí eu começava, então tal autor. Ah, não, mas vocês vão falar de Shoah, Brasil, né? Então, assim, você vê que até no editor francês houve uma defasagem para ele entender o que é o Brasil contemporâneo. Então, assim, a grande função da universidade, da escola, é formar esses leitores. Os grandes leitores da nossa literatura estão nas escolas e nas universidades, não estão nas feiras de negócio. Esse, para mim, foi a grande falha do processo de internacionalização colocado pelo Programa da Biblioteca Nacional. Eu tenho um seminário aqui, o Romance Brasileiro do Século XXI, em tradução. Não faltam títulos, tem muitos títulos. O problema é que isso não é identificado como produção brasileira. Isso nós temos que formar os alunos nesse sentido e interessá-los por essas obras. E, enfim. Então, era isso. Deixo as considerações finais, se vocês quiserem fazer alguma. Bom, eu acho que eu gostaria de agradecer essa atividade do Itaú Cultural, porque eu acho que é também uma maneira de dar visibilidade a pessoas que trabalham com a literatura brasileira fora, né? Normalmente, os portugueses conhecem as pessoas que trabalham com literatura portuguesa. Eu acho que os brasileiros não têm essa rede, né? Então, eu acho uma coisa muito importante, porque eu também sou espírita, né? Eu espírito, e quando consigo me corporizar aqui no Brasil, para mim também tem algum interesse, né? Então, eu gostaria muito de agradecer essa iniciativa. Agradeceria a ótima organização, né? Eu me sinto mimada. Agora terei medo de voltar para casa, né? E foi ótimo. Agradeço muito mesmo. Eu concordo, eu gosto de agradecer ao Claudinei e ao João César. Esse tipo de reunião é fundamental. Alguém antes estava comentando que o professor de literatura brasileira trabalha numa isolação. Nós estamos, assim, em certo sentido, todos isolados um do outro. Então, a oportunidade de conversar, de encontrar colegas, conversar sobre os mesmos problemas, as possibilidades futuras, isso é imprescindível. Uma experiência assim, fundamental, que de outra maneira não existiria. Então, eu agradeço essa possibilidade de estar aqui com os colegas para falar do nosso futuro e a literatura brasileira num outro contexto, novo contexto. E eu, além de agradecer essa atividade, da qual sou um pouco veterano, estou me sentindo bem velhinho, já não tem nem muito tempo. Tinha cabelo naquela época, viu, João César? Lembra, né? Eu queria deixar mais uma vez um convite, que é um convite que eu faço desde 2005, quando eu abri pela primeira vez as portas da universidade para receber Luiz Rufato. Foi um dos primeiros autores que vieram conversar com meus estudantes, e aí eles são sempre muito grato, né? Deixou aqui o convite para que todos venham à Sorbonne, né? É bem gostoso, depois a gente pode tomar um vinho nacional francês, mas, brincadeira, né? Eu acho que é importante que cada um pense, quer dizer, a presença de vocês também nas nossas instituições fortalecem, né, e asseguram a permanência do ensino, da língua e da nossa cultura. Então, estão de viagem pela Europa, muitas vezes nós não temos condições financeiras de trazê-lo por causa da viagem transatlântica. Pensem em entrar em contato com um professor que está dando aula na República Tcheca, na República Eslovaca, ou sei lá onde, né, porque é importante. É importante para vocês, talvez, vocês vão entrar em contato com uma outra realidade. Não é fácil para o escritor brasileiro ir falar em português para um aluno que mal sabe dizer bom dia ou boa tarde. É uma experiência, realmente, tem alguns colegas aqui, escritores que estão presentes, ela é sensacional. E, para nós, ela é fundamental, porque sem a presença de vocês, escritores, ou colaboradores escritores, nós não existiremos mais, né? É isso. Muito obrigado. Tem toda a razão. Bom,
Obrigado a todos, né, e encerramos, então, as atividades de hoje.